Um bom dia para todos nós. Bom dia. Bom dia, Dona Lourdinha, de Calcaia. Tá tudo bem? E um bom dia muito especial para a nossa turma animada de Itapipoca. É um prazer muito grande estarmos hoje aqui para essa nossa oportunidade de conversa sobre esses pontos tão importantes no entendimento da doutrina espírita. Porque às vezes existem alguns pontos de espiritismo que nos escapam quando a gente começa a analisar por uma lógica que nos vem da confrontação de determinados princípios que o espiritismo possui. E nós temos como notícia, no Livro dos Espíritos, questão 85, que o mundo espiritual é o mundo real e verdadeiro. O mundo real, pré-existente a tudo, onde a vida verdadeira se processa, é a vida no mundo espiritual, não é a vida no mundo material. E também somos informados de que no mundo espiritual, nós também somos capazes de evoluir. Sim, nós somos capazes de nos transformar no mundo espiritual. Olha André Luiz no primeiro capítulo da obra Nosso Lar, e olha o André Luiz no último capítulo da mesma obra, e veja a diferença que você vê nele, já na primeira obra, sem contar as subsequentes que ele teria. A mesma coisa acontece em diversas outras obras espíritas, e eu destacaria só mais uma. O livro Memórias de um Suicida, em que você vê Camilo Botelho, no primeiro capítulo da obra, naquela condição, em função do suicídio que ele pratica. E o mesmo Camilo Botelho, no último capítulo da obra, 52 anos depois, o quanto que ele cresceu no mundo espiritual. Ora, se isso é verdade, se realmente a vida real e verdadeira é a vida no mundo espiritual, e se é verdade que nós podemos evoluir no mundo dos espíritos, uma pergunta que se impõe é: por que que a gente vem? Porque se eu posso evoluir lá, se o mundo verdadeiro é lá, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que nós encarnamos? Qual é o sentido que existe em Deus oportunizar a nós a chamada encarnação, já que eu poderia evoluir tranquilamente no mundo espiritual? A resposta para esta pergunta é que quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós estamos do outro lado da vida, nós temos a possibilidade de nos equivocar com relação às nossas mudanças. Eu posso achar que eu consegui vencer determinadas dificuldades. Às vezes a gente tem uma imperfeição, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, eu tenho um vício moral qualquer, mas eu preciso saber se eu já venci esse vício. E no mundo espiritual eu digo: não, já perdoei. Fulano, já está resolvido. Aquilo que a gente teve foi só uma bobagemzinha. Ele me matou, mas está tudo bem já. Ele me traiu, mas está ótimo. E nós hoje já nos entendemos. Às vezes é verdadeiro, mas às vezes não é. Por quê? Porque eu posso achar que eu mudei sem ter mudado. Porque eu estando fora do contexto, eu posso me enganar. Vou dar só um exemplo. Todo mundo que entra para fazer o Big Brother diz assim: não, eu não vou pegar corda. E eu sei como é. Já assisti tanto. Pode deixar que eu nem vou me iludir. É só entrar, faz besteira. Então, o que nós percebemos? Que a gente acha que nós estamos numa condição espiritual que nem sempre é verdadeira. Nós nos iludimos com relação àquilo que a gente acha que a gente é, Sandro.
A gente pensa que estamos melhores do que somos. Então eu fico no mundo espiritual iludido de quem eu verdadeiramente sou. Eu acredito que eu já venci certas coisas que eu de fato não venci. Então como é que eu posso fazer para que eu descubra de verdade qual é a real situação espiritual na qual eu me encontro? Eu preciso descobrir o que existe no fundo da minha alma, não o que eu penso que eu sou. Eu preciso descobrir qual é o verdadeiro sentimento que eu tenho com aquela pessoa que me matou, com aquela pessoa que me traiu, com aquele vício que eu tinha e que eu hoje acho que eu consegui vencer. Lá no mundo espiritual é sopa. É muito fácil eu dizer, não, perdoei, meu coração está limpo. Às vezes, isso pode ser verdade, mas existe a possibilidade que as coisas não sejam exatamente assim. Então, o que é que Papai do Céu faz para que a gente consiga descobrir o que é que reside dentro de nós? Vem para cá. A encarnação é exatamente para saber o que tem dentro do meu eu. Porque a encarnação nossa, ela é nesses planetas, nesse tipo de planeta, que nos dá um corpo grosseiro, um corpo pesado. Por que a gente tem um corpo tão pesado? Por que é um corpo tão material que a gente veste quando está na Terra? Que é para bloquear as memórias do passado. Que é para que eu consiga verdadeiramente neutralizar boa parte daquilo que eu acho que eu sou e que o meu eu profundo se revele. Então eu tenho que encarnar na Terra, por exemplo, em um corpo pesado para que eu não consiga lembrar de todas as coisas que eu achei que eu pensava de mim mesmo, da vida. Eu preciso, Roseni, experimentar esse amortecimento da minha memória. Observemos todos nós que na literatura espírita, esse processo de esquecimento do passado, ele é chamado de véu do esquecimento. Por que é um véu? Porque é uma coisa que não oculta completamente. A gente até que ainda entrevê algumas coisas. Mas eu preciso amortecer as memórias para que eu consiga fazer uma nova história. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu acho legal esse negócio de espiritismo, eu acho muito bacana. Mas tem uma coisa que eu não gosto, eu queria que fosse diferente. O quê? Eu queria reencarnar sabendo tudo. Eu queria nascer lembrando tudo que eu fui, tudo que eu fiz, todas as coisas que aconteceram. Gente, se for para reencarnar lembrando, não vem, meu filho, já fica lá. Porque o objetivo da encarnação é exatamente esquecer. O objetivo de estarmos aqui é o amortecimento das nossas memórias. É o abrandamento das nossas lembranças, para que eu possa fazer uma nova história. Porque se eu ficar no mundo espiritual, eu fico lembrando de tudo que aconteceu, isso me atrapalha. Se eu reencarnar lembrando de tudo, também me atrapalha, porque não tem sentido estar do lado de cá lembrando de tudo. O objetivo de reencarnar é permitir que a gente esqueça o que pensamos que a gente é, para que se revele de nós aquilo que de fato eu sou. E eu consiga saber aonde é que eu de fato me encontro. Porque se eu ficar lá no mundo espiritual, sem ter essa oportunidade, vou dizer, já sou um espírito quase, eu sou puro hoje. Estou esperando Jesus reencarnar para eu pegar o lugar dele. Gente, é uma ilusão.
Nós podemos nos iludir com relação a isso. Na nossa relação com os outros, na nossa relação conosco mesmo, na nossa relação com a vida. Então, as nossas lembranças, elas são amortecidas exatamente para que eu tenha a compreensão de que verdadeiramente a vida não é aquilo que eu pensei que ela fosse. Que eu sou diferente, olha, eu tenho essa imperfeição. Então eu ficaria no mundo espiritual ali, eu precisaria de uns 500 anos para eu descobrir que realmente eu não perdoei fulano. Uns 1000 anos para descobrir que eu ainda guardo mágoa de alguém. Então vem para cá, meu filho. Vem para cá. Vem pagar boleto. Vem ter sogra. Que aí você vai saber quem é você. Quem é você? Porque nós vamos ter um amortecimento da memória, e este amortecimento da memória vai permitir que eu descubra quem verdadeiramente eu sou. E Deus vai fazer uns arranjos de diversas coisas. O corpo que a gente vai receber não é o corpo que a gente gostaria de ter. É o corpo melhor para nós termos. E às vezes esse corpo não corresponde aos meus sonhos. Eu tenho alguns ideais e o nosso sonho acaba não se concretizando. Que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Vou contar uma história que aconteceu comigo sobre a minha reencarnação. Quando eu vim a reencarnar, o mentor me levou para ver, né, os corpos que tinham expostos lá e tal. Aí eu vi um modelo. Disse, eu gostei desse aqui. Aí o mentor disse, gostou desse? Gostei. Aí ele pegou, anotou na ficha o modelo que eu tinha gostado. Aí disse, olha, se pudesse esse aqui eu vou ficar bem satisfeito. Aí disse, olha, nós vamos aproveitar dele o que der. Eu não garanto tudo, mas eu vou oferecer para você esse modelo no que for possível. Eu, tá bom. Gente, eu reencarnei. Quando eu cheguei aqui, que eu procurei no modelo, não tinha nada. Eu digo, gente, não foi esse que eu escolhi. E eu fiquei muito tempo indignado, até que um dia na televisão eu olhei, digo, gente, o modelo que eu tinha escolhido estava na TV. Reinaldo Gianecchini. Aí eu disse, eu preciso ter uma conversa com o meu mentor. Aí tive uma conversa com ele, disse, meu amigo, nós sentamos, nós conversamos, eu falei do modelo, você não me deu, você deu para ele outro cara lá, você disse que ia aproveitar, eu olhei, a mão dele não é a minha, o olho dele não é o meu, o cabelo dele, não tem nada dele em mim. Disse, não, mas eu falei para você que a gente ia aproveitar o que desse. Então, mas eu não estou vendo nada. Aí ele foi lá, olhou. Está aqui, olha. Nós conseguimos aproveitar a data do aniversário. Foi o que deu. Foi o que deu. Mas nós temos expectativas que não se concretizam. Por quê? Por que que elas não se concretizam? Porque nós temos expectativas que não são as reais expectativas que os espíritos precisam. Na questão 738A do Livro dos Espíritos, em uma pergunta onde Allan Kardec está tratando com os espíritos sobre flagelos destruidores, desencarnes coletivos, Kardec faz uma pergunta que não tem nada a ver com esse nosso assunto, e eles dão uma resposta que também não tem nada a ver, mas num trecho da resposta, os espíritos dizem assim, os espíritos que são pré-existentes e sobreviventes a tudo, estes são os verdadeiros filhos de Deus e objetos de toda a sua solicitude. Ou seja, quem são os filhos de Deus? Os espíritos. Quem são os objetos da solicitude de Deus? Os espíritos. Não são os homens. Não é a nossa condição encarnada
que Deus está preocupado em atender às expectativas. Deus está preocupado em atender às expectativas dos espíritos, ou seja, a nossa verdadeira condição e não a condição de seres encarnados. O que isso quer dizer na prática? Que se eu precisar passar por uma experiência em que a criatura encarnada precise chorar para que o espírito possa sorrir, que assim seja. Mas o que Deus irá buscar nunca será a alegria dos homens para que o espírito possa sorrir. Não. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 24, existe uma mensagem chamada A Desgraça Real, assinada pela entidade Delfina de Girardin. Ali, Delfina de Girardin inverte a lógica da vida, nos dizendo que a desgraça real é o riso fácil, é a alegria, são as facilidades da vida, que isso é a desgraça, porque abre as perspectivas para o tropeço, para a queda, para o fracasso moral e espiritual das criaturas. E que às vezes, uma situação na qual nós passamos por sofrimento, nós passamos por experiências em que somos levados a nos educar, a rever valores, a ressignificar o sentido das coisas, pode ser o grande objetivo das nossas vidas. Às vezes, os períodos mais difíceis que as nossas existências têm são os melhores do ponto de vista espiritual. A gente às vezes diz assim: Jesus, eu queria que acabasse logo essa fase da minha vida. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Mas olha, olhado pelos mentores, gente, estamos na melhor fase da existência dele. Está sofrendo ali uma parte da vida para dar o testemunho daquilo que ele precisa viver. Cuidando de um pai adoecido, de uma mãe sequelada. Bom dia, Anete, seja muito bem-vinda. Mas ela nunca pode entrar assim, sem ser percebida, nem a Anete. Então vamos lá. Então muitas vezes as nossas circunstâncias, que a gente considera que sejam circunstâncias de dor, de sofrimento, elas podem muitas vezes ser a grande oportunidade que a vida tem. Talvez a nossa existência tenha sido toda aparelhada para o momento difícil que podemos estar atravessando. Tivemos uma infância, uma juventude, um acesso à mensagem espírita, um conjunto de experiências para nos fortalecer espiritualmente, para que os espíritos pudessem dizer: bem, agora você está pronto para a grande tarefa que você veio fazer nessa existência. Então, a dinâmica da encarnação, ela vai nos oferecer as experiências que serão necessárias para a nossa educação. Essas experiências podem estar na infância, na construção das nossas experiências infantis. No livro de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, Isabelle. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles trabalha de uma maneira muito interessante as diversas expressões de traumas infantis, as diversas dificuldades que a criatura experimenta na infância e como que isso vai se refletir na organização da personalidade do indivíduo para o futuro, aonde determinadas lacunas afetivas, histórias de necessidade, podem ser grandes instrumentos educativos para almas em processo de reconstrução. Em O Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec indaga aos espíritos se existe alguma forma de nós identificarmos o que seja
uma possível expressão da felicidade da criatura humana na vida terrena. O que a gente poderia ter como leitura disso? E os Espíritos apresentam 3 coisas. Primeira delas, a posse do necessário. Porque se você não tiver nem o necessário, não dá, né? Tem que ter pelo menos o necessário para você viver. Mas eu não preciso ter todas as coisas. Eu preciso ter o que eu preciso. O que é que você precisa para viver? Então, a posse do necessário é uma condição para que você consiga experimentar a felicidade dentro do campo terreno. Então, essa é uma das condições. A segunda condição que a gente tem para que nós experimentemos a felicidade na vida terrena é a chamada consciência tranquila, que é o fato de eu deitar à noite a minha cabeça no travesseiro e poder dizer: fiz tudo o que deveria fazer, ninguém tem nada contra mim. Ou seja, a minha relação com o outro, ela está muito bem resolvida. E a terceira das condições para a felicidade é a fé no futuro. Então, quando nós temos a educação do espírito para ter apenas o que ele precisa, sem a ganância de ter tudo o que a vida possa oferecer, quando eu sou, na verdade, alguém que entende o que é necessário para mim e não estou desesperado para possuir todas as coisas, eu estou passando por um processo de educação de mim mesmo, numa relação minha com eu próprio. Quando eu estou na condição de perceber que a minha consciência está tranquila, é porque a minha relação com o outro está bem. E quando eu tenho fé no futuro, a minha relação com Deus está boa. Então eu poderia dizer que eu estaria ali, numa boa relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É uma reedição dessa mesma expressão, como sendo a condição para a felicidade, para a vida futura, apresentada dentro de O Livro dos Espíritos. O que ocorre muitas vezes é que nós temos uma dificuldade imensa de entender isso. E a vida que existe exatamente para desabrochar em nós esses potenciais, a fim de que nós encontremos a felicidade, não consegue ser percebida por nós. Porque veja, o objetivo da vida é oportunizar a nós a felicidade. Esse é o objetivo, que nós encontremos a felicidade. Mas no livro Conflitos Existenciais, número 13 da série psicológica, na sua introdução, Joana de Ângeles comenta que a felicidade é uma conquista. O que significa ela ser uma conquista? É que ela não é oferecida gratuitamente. Nós temos que conquistar a felicidade. E nós conquistamos a felicidade à medida que nós vivemos o amor. Quanto mais eu vivo o amor, mais próximo da felicidade plena eu me encontro. Quanto mais eu tenho mágoa, quanto mais eu tenho ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança, mais eu me afasto da verdadeira felicidade. Então a experiência da vida, as oportunidades que a gente tem, são exatamente para desabrochar isso. E muitas vezes as pessoas, como não têm esse entendimento, dizem assim: eu acho que Deus deve ser sádico. Não pode ser sádico. Porque ele pergunta assim: de quem é que você não gosta aqui? Eu odeio fulano, vai ser seu irmão. E quem mais você não gosta? Eu odeio aquela outra, essa vai ser sua mãe. Gente, ele pega exatamente quem eu não gosto para colocar perto de mim. Não é sadismo de Deus? Na verdade, o que ele deseja é que nós desenvolvamos o amor em nós. Então, se por algum motivo nós temos mágoa, ódio, rancor de alguém, como diz o Fagner, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Nós não conseguimos ser felizes enquanto nós não desenvolvermos o amor. Então, o que Deus faz? Verifica as experiências que a gente precisa e diz: essas experiências são importantíssimas para você. Então, nós vamos oportunizar esse elenco de experiências para que você consiga desatar determinados nós que você traz
na sua história espiritual. É por isso as nossas doenças, as nossas histórias familiares, que daqui a pouco a Nete vai tratar melhor disso conosco, as nossas experiências profissionais, os nossos relacionamentos no campo afetivo, os nossos dramas, nossas dificuldades econômicas. Essas histórias que nós trazemos, elas estão muito relacionadas com a necessidade do nosso desenvolvimento. O que ocorre muitas vezes é que nós temos uma visão muito equivocada do que seja isso. Nós queremos achar que a vida é a existência. A vida é muito maior do que a existência. A vida é essa eternidade que nos aguarda. E a existência é essa janela curta do berço até o túmulo. Então, nessa leitura que muitas vezes nós fazemos, nós queremos acreditar que a vida, na verdade, é só essa janelinha que a gente vê. E dizemos, meu Deus, a minha vida é um inferno. Meu Deus, olha o corpo que eu recebi, olha a família que eu tenho, olha o emprego que eu possuo, olha o marido que eu escolhi. Então a gente vai se desesperando diante das circunstâncias, como se a vida fosse só isso. A vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. E exatamente porque a gente lê dessa forma, o próprio movimento espírita muitas vezes faz uma leitura equivocada do que a gente deveria ter para viver. E diz assim para nós, sabe por que a gente sofre? Porque está pagando o que fez. Gente, isso é de tão mau tom. É uma ameaça. Nós estamos aqui para pagar. Porque nós estamos tudo endividado. Nós somos um monte de espírito sofredor. E ainda tem os que dizem assim, e agora que se tornou espírita vai sofrer mais ainda. É uma falta de compreensão da doutrina. A doutrina eles dizem que é consoladora, mas adoram ameaçar os outros, aterrorizar as pessoas. Tem uns até que dizem assim, olha meu filho, antes de você ser espírita, podia até ser que você fosse para um lugar bom, mas agora você vai para um umbral. Vai para um umbral. Isso é tão equivocado, porque olha, analisem nas casas espíritas de vocês qual foi o trabalhador espírita que deu mensagem de dentro do umbral, dizendo, estou num sofrimento, não tem nenhum. Não tem nenhum. E eu não sei porque o movimento espírita tem essa gemessão miserável. Todo mundo vai pro umbral. Eu já vi até gente dizer assim, olha, quando desencarnar, vai para o umbral, nem que seja para passar 2 horinhas e sair. Gente, parece assim um ritual de passagem. Umbral não é ritual de passagem, não é assim. Não, as coisas não são assim. O objetivo da vida não é nos punir, não é nos castigar. A nossa existência não existe para sofrimento, para castigo, para dor, para gemessão. É para aprender. É para se educar. É para refletir sobre as coisas, para que a gente se desenvolva. O próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos, tem um trecho lá chamado Bem Sofrer, em que ele mostra que o sofrimento não produz evolução. Porque eu posso sofrer e me revoltar, eu posso sofrer e ficar com ódio, eu posso sofrer e romper com Deus. Sofrimento não produz evolução. O que produz evolução é o bem sofrer. O bem sofrer produz, mas não é só sofrendo que a gente evolui. Existem 3 formas da gente conseguir evoluir. Uma delas é essa, através do próprio sofrimento. Eu passo pelo sofrimento, analiso o meu sofrimento e digo, entendi, não pode ser dessa forma. E aí então eu faço uma mudança na minha vida. Então essa é uma das formas. É o chamado bem sofrer. Eu erro, sofro, analiso o meu sofrimento e cresço com ele. Beleza, essa é uma forma. Forma número 2. Forma número
2 de nós, anotando aí, Rejane, tá? Forma número 2 da gente evoluir, através do sofrimento do outro. Eu não preciso errar para descobrir que está errado. Eu posso olhar o sofrimento do outro e dizer, isso que ele fez não foi legal. Isso gerou muito sofrimento. Então eu não vou errar, não vou fazer o que ele fez. Eu vou usar o que ele fez para exemplo para mim daquilo que eu não devo fazer. Às vezes a gente usa isso muito quando tem filho. Você está vendo o que aconteceu com fulano, né? Não vai pelo caminho dele, está vendo que vai dar errado. Então eu estou usando o erro de alguém para que eu não cometa a mesma falta. Essa alternativa número 2, ela é melhor do que a primeira, porque a gente não precisou errar para aprender. Mas ela ainda tem um problema. É que precisa alguém errar para a gente descobrir que está errado. Mas tem uma terceira. Essa terceira é a mais rara, a mais difícil, e ela é mais comum nas almas mais sensíveis. As almas mais endurecidas têm dificuldade de seguir essa terceira via, que é aprender com aquilo que alguém nos ensina. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Se eu tiver um mestre e eu decidir seguir o que esse mestre fala, eu tenho uma chance enorme de me desembaraçar da necessidade do sofrimento para que eu consiga evoluir. É o que está expresso na questão 120 do Livro dos Espíritos, aonde, de repente, dentro dessa nossa história evolutiva, Allan Kardec pergunta se é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem, ou por outra. Eu preciso errar para descobrir que estou errado? Ele diz, não precisa passar pelo erro para descobrir o bem. Vai passar pela fieira da ignorância, aí vai aprender e vai se desenvolver. Agora, o aprendizado pode ser com o meu erro, com o erro do outro, ou com a lição que algum mestre possa me dar e que eu decida seguir para que eu consiga me desembaraçar de todas essas dificuldades. Mas é muito difícil, quando nós estamos na Terra, ter essa visão espiritual. A grande maioria das criaturas tem uma leitura de que a vida é somente isso que os 5 sentidos enxergam. E isso dificulta demais para nós. Porque você descobrir que você é uma alma imortal é muito difícil. Não é fácil que um espírito consiga compreender sozinho que ele é uma alma imortal. É difícil. É muito complicado. Exatamente por isso é que, ao longo de toda a história da humanidade, para que o homem não enlouquecesse de dor, nós tivemos as diversas religiões que a humanidade já teve. O objetivo das religiões é despertar o homem para as questões espirituais. Esse é o objetivo. E uma das principais lições que as religiões nos trazem é a compreensão de que a vida continua. Essa lição ela é tão interessante que todas as religiões falam que existe uma vida futura. Umas com mais nitidez, outras com menos. Mas a compreensão de que o homem não tem somente o corpo, mas que tem uma parte espiritual nele que vai sobreviver à matéria, nossa, isso é um conhecimento incrível que a humanidade nos ofereceu. Ao longo de toda a história, aonde quer que nós tenhamos nascido, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, no povo que nós tivermos nascido, eu posso asseverar que onde quer que nós nascemos, ali naquele lugar, Cida, alguém nos ofereceu a informação de que a vida continua. Essa informação ela é tão preciosa que até a ideia de que existe um Deus único é menos importante do que ela. Porque até hoje existem doutrinas politeístas e doutrinas monoteístas na Terra. Até hoje tem. E tem várias.
mas que a vida continua a estar em todas elas. Por quê? Porque é fundamental entender isso para que a gente consiga resolver o aproveitamento melhor das nossas existências. Senão corre o risco de nós enlouquecermos, se não soubermos que existe vida espiritual. O que seria de nós se nós não soubéssemos que existe vida após a morte? Se as religiões diversas, não só a doutrina espírita, mas as diversas religiões não nos tivessem trazido as notícias de que a vida não é só isso, nós certamente teríamos sucumbido diante das dificuldades que a vida possui. Uma doença, uma pobreza, uma história difícil de vida, e nós podermos dizer, a vida não é só isso. Há uma outra vida além. Existe um renascer. Morrer não é o fim. Já dizia o Roberto Carlos, né? Então a gente compreender que isso é verdadeiro, isso foi fundamental para que a nossa humanidade sobrevivesse a todas as dificuldades que nós atravessamos ao longo das várias etapas do desenvolvimento da nossa civilização. Só que agora, neste período que a gente está vivendo, estamos vivendo um período muito difícil, de muita depressão, muita ansiedade, muito vazio existencial, muita síndrome do pânico. Estamos vivendo muito burnout, muito processo de automutilação, muita ideação suicida, muito afrouxamento de laços materiais. Essas experiências que são bastante expressivas nessa janela agora desses últimos séculos, elas têm se tornado cada vez mais evidentes por conta de um afastamento que o homem fez em relação à fé. Nós fizemos um afastamento. E esse adoecimento psicológico que a gente tem vivido nesses últimos tempos está muito relacionado com essas nossas mudanças sociológicas acontecidas aí desde o século XIX até os dias atuais. E isso tem produzido muitas dores para todos nós. É por isso que a doutrina espírita ela vem como uma espécie de antídoto para o enlouquecimento que o materialismo produziria em nós. Porque a compreensão de que a vida seja apenas matéria é a grande matriz da imensidão de dores que a humanidade atravessa. E são muitas as dores que a gente tem, né? A solidão, abandono, desamor, penúria, muitas dores. E no livro Religião dos Espíritos, há uma mensagem lá chamada Ante os que partiram, assinada por Emmanuel. Esta mensagem, ela trata especificamente da questão da morte e da relação nossa com o luto e como que nós temos dificuldade de lidar com essa questão. Por que isso? Porque o nosso cérebro não sabe lidar com o desaparecimento das pessoas. Ele não consegue organizar o fato de que alguém que faz parte da minha vida, de repente deixa de existir. É difícil para ele. Ele precisa ter uma resposta para isso. Ele precisa ter uma justificativa do porquê que essas coisas acontecem nas nossas vidas. É por essa razão que, na ótica que a doutrina espírita nos concede, nós temos na compreensão da vida futura um fator essencial para a mudança das nossas histórias de vida. O luto, nos dias atuais, ele tem sido uma chaga na nossa humanidade, exatamente pela descrença que tomou conta da nossa sociedade. O luto em si já é muito difícil. Emmanuel, nessa obra, Religião dos Espíritos, diz que de todas as dores da terra, a mais difícil é a perda dos entes queridos pela morte. O afastamento da criatura, mesmo que seja temporário, é uma experiência muito difícil para que a gente consiga suportar.
Mas a doutrina espírita ela vem nos ajudar nesse sentido, vem nos trazer informações muito preciosas da continuidade da vida. E nós temos que compreender que, pela leitura que a doutrina espírita nos dá, o luto é algo muito difícil, mas nós precisamos nos forrar de força para que nós consigamos atravessar. Luto não é uma experiência para ser esquecida, é uma experiência para ser atravessada. A gente precisa conseguir atravessar as nossas histórias de luto. E dentro das histórias de luto que a nossa humanidade possui, existem 7 experiências de luto que são chamados de lutos proibidos ou os lutos não aceitos. Existem 7 expressões hoje de luto que a nossa humanidade ela não gosta de reconhecer, que ela não aceita que as pessoas vivam esse luto. São como se fossem lutos não permitidos na nossa sociedade. E como nós, na condição de espíritas, muitas vezes fazemos o trabalho de atendimento espiritual na casa espírita, atendimento fraterno pelo diálogo, ou não precisamos estar nessa tarefa, mas nossa própria vida, na história que vivemos de sociedade, quando nós temos alguém na família ou no nosso círculo de convivência que vive uma dessas 7 experiências, nós temos que valorizar para que a gente não esmague ainda mais pessoas que vivem essas experiências tão difíceis que o luto apresenta. Se vocês quiserem, eu falo quais são as 7. Se não quiserem, eu pulo. Não falo mesmo. Vocês querem que eu pule? Não falo dela? Ah, vocês querem que eu fale? Então vamos lá. Os 7 lutos que a nossa sociedade não permite que nós tenhamos. Primeiro tipo de luto que a nossa sociedade não reconhece, não valoriza e não dá a mínima atenção para a pessoa. É quando, por exemplo, uma mulher engravida e quando ela está no início da gestação, ali pela 8ª semana, 10ª semana, 12ª semana, sei lá, 16 semanas, ocorre um problema durante a gestação, descolamento de placenta, uma coisa qualquer, ela perde a criança. Para a mulher que engravidou, na hora que ela faz o beta que deu positivo, ela já é mãe. Ela já é mãe. Se uma mulher tem uma experiência desse tipo, é muito comum que ela diga assim: você tem quantos filhos? Eu tive 5, mas 2 foram abortos. Ela não esquece. As experiências de gravidez que não chegaram até o final, ela não esquece. Mas as pessoas nem sempre valorizam. A pessoa diz assim: eu estava grávida, aí tive um problema. Você é nova, menina, você é nova. Você vai engravidar de novo, para com isso. Não permite a pessoa fazer contato com a dor. O marido às vezes diz: bobagem, estava nada de grávida, era só uma bolinha. Isso para a mulher é muito doído. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Quando a gente ouvir uma história de alguém que esteve num processo de gestação e por algum motivo essa gestação não completou, respeite a dor, porque para esta pessoa esse é um luto tão completo como o luto de qualquer outra experiência de um filho que nasceu e que se desenvolveu. Então as histórias que a gente tem de gravidez que não se completou é uma história que a gente precisa aprender a respeitar. Esse é o primeiro luto não permitido. Ok? Segundo luto não permitido. O segundo luto não permitido parece com o primeiro. Mas o segundo luto é o do aborto provocado. É quando a moça engravida,
ela acha que ela não vai ter condições de levar a gravidez até o final e ela decide interromper, diferente do primeiro caso. No primeiro caso ocorreu um problema durante a gestação e naturalmente se deu a descontinuidade da gestação, chamado de aborto natural. Mas no segundo caso já é o aborto provocado. É aquele no qual ela decidiu. O companheiro obrigou, medo dos pais, medo da sociedade, entender que ela não teria condição de criar essa criança, diversos fatores. Ela toma uma decisão de interromper a gestação. E o que a estatística fala é que assim que ela toma essa decisão, ela sente um alívio danado. Ai, graças a Deus. Vem um alívio enorme pela decisão de interromper. Só que após esse alívio, vem um sentimento de culpa por aquilo que aconteceu. E muitas vezes numa sociedade, embora a gente reconheça que a interrupção da gestação não é recomendada pela doutrina espírita, que evidentemente essa não é a melhor opção para os casos dessa ordem, que existem muitas alternativas ao invés de buscarmos a interrupção da gestação, mas quando isso acontece e a mulher toma essa decisão, às vezes ela toma essa decisão sozinha. Ela não pode nem chorar, gente. Ela não pode contar para ninguém. É uma dor que ela tem que sufocar dentro dela. Porque ela não tem nenhuma amiga que ela possa confidenciar. Então imagina a quantidade de dor que você atravessa, guardando dentro de si algo que às vezes mais tarde você diz, não teria sido tão difícil, eu teria condição. E a gente carrega um peso muito grande em função de histórias dessa natureza. Nós precisamos, nessas circunstâncias, passar por um processo de auto-perdão. E muitas companheiras, quando se defrontam com a mensagem espírita, têm uma leitura muito equivocada da lei de causa e efeito, dizendo assim, eu vou ser punida. Deus vai me castigar pelo que eu fiz, eu vou ser punida, eu vou ser punida. E o que a lei de causa e efeito nos oferece, na verdade, são experiências para a nossa educação. Se alguém, de repente, praticou o aborto na adolescência com uma determinada visão de mundo, e ao longo da vida essa pessoa foi mudando o seu pensamento, e hoje ela está num patamar bem mais elevado, em que ela aconselha as filhas e netas a não fazerem isso. Ela compreende que o que ela fez não foi a melhor opção. Ela já, com a sua fala, com suas atitudes, já trabalhou para que várias pessoas evitassem de seguir o mesmo caminho. Ela se dedica com amor para os filhos que ela teve. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu abortei, eu queria ter mais 2 só para poder compensar o filho que eu abortei e tal. Tem mais 2, mas trata mal os 2, bate, espanca, tortura, esmaga, trata mal, não dá afeto. Não é a quantidade de filho que resolve, é o resgate do sentimento de maternidade. Mas quando você fez uma caminhada e se transformou, a lei de causa e efeito não vai encontrar você aqui embaixo. Quando ela chegar, ela vai encontrar você aqui em cima. Então, o que ela tem para fazer de mudança é pouco no nosso processo de educação. Agora, se eu pratico um aborto aqui na adolescência, e para justificar o meu ato, eu mantenho essa lógica de raciocínio, atravesso a existência, me torno adulto, é isso mesmo, tem que ser, e eu estimulo outros a fazer, e eu me blindo para não acessar a minha própria consciência, reforçando a ideia de que tem que fazer sim, que é isso que a gente tem que buscar. Aonde a lei de causa e efeito vai me encontrar? Ela vai me encontrar aqui embaixo. Então, olha o esforço que a lei vai ter que fazer para me sensibilizar para a maternidade. Então, nessas circunstâncias, evidentemente, as experiências que esse segundo caso vai passar são completamente diferentes do primeiro, onde o indivíduo já promoveu uma transformação muito significativa da sua visão de mundo. Então, aqui, este é o segundo caso que a gente tem
relacionado com os abortos, os lutos não permitidos. Terceiro luto não permitido é o luto do suicida. A nossa sociedade tem muito preconceito com o suicídio. Então a família às vezes mente. A família diz que foi um acidente. Teve um acidente. Mas não conta para as pessoas de fato o que aconteceu. Por quê? Porque a nossa sociedade tem uma tendência de dizer: foi suicídio? Vai sofrer demais. Está no mundo espiritual irremissivelmente perdido. Vai para o inferno ou coisa parecida. A doutrina espírita não tem essa visão. Evidentemente que o suicídio nunca será a melhor opção para uma criatura. Nunca será. O suicídio sempre será uma decisão equivocada. Sempre. Mas isso não significa dizer que a criatura que experimenta um suicídio está irremediavelmente perdida. Não. Todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Então ele também tem o seu. Pode ser que com a decisão que ele tomou, ele tenha um atraso no seu processo evolutivo, porque, digamos, ele pertence a uma família, a família está nesse grau de evolução, ele se suicida, então ele vai passar um tempo se refazendo, se reconsiderando, aí ele vai ter uma experiência ou outra que pode não ser próximo dessa família, então ele pode perder por um período de tempo até o contato com seus amores. Mas depois de algumas encarnações ele volta a se encontrar, e volta para o mesmo lar, volta para os mesmos braços, volta para a continuidade das experiências que nós deveríamos ter, fazendo com que a gente perceba que ninguém será abandonado, independente do que faça. Mas a coisa mais interessante que nós temos sobre o suicídio para comentar é que a literatura espírita conta uma coisa muito curiosa. Ela diz o seguinte, que quando uma pessoa se suicida por uma determinada causa, significa que ela não conseguiu atravessar essa ponte, ela não conseguiu executar essa experiência de maneira positiva. Então essa prova vai voltar. Digamos, fulano se suicidou porque teve uma doença muito grave, não quis suportar o período de adoecimento, aí se matou. Foi essa a causa? Vai para o mundo espiritual, passa por um período longo de refazimento, sofrimentos, dores, se reconsidera, lá na frente vai reencarnar, e a doença que ele desistiu vem de novo. Mas não tem jeito. Se o que eu decidi me matar foi exatamente um determinado fenômeno, eu preciso provar para mim mesmo que eu já consegui ultrapassar, que eu já venci essas experiências da minha vida, que eu já estou no outro patamar. Então a experiência tem que voltar, para que eu diga, atravessei. Não, o meu problema foi a falência, não suportei a falência. Vai aparecer novamente. Ou seja, não vale a pena se matar, porque você se mata por conta de uma causa, vai para o mundo espiritual, sofre, se atrasa e ainda vai encontrar a mesma experiência de novo, segunda vez. Não vale a pena. Vale mais a pena nós passarmos por essa experiência uma vez só e seguirmos avante ao lado dos nossos amores, sem perder o contato com eles. Quarto tipo de luto não permitido. Está anotando, Rojane? Número 4. Quarto. O quarto é o luto do amor proibido. A pessoa ama alguém, mas esse alguém é de outro alguém. Aí a pessoa vai para o velório e chora. E a pessoa diz, incrível, né? A secretária está mais sensível do que a própria viúva. O que aconteceu, meu Deus? O que foi que houve que essa pessoa está tão sensível? Está tão sensível diante da morte do chefe?
É que às vezes o chefe tinha uma história com uma pessoa. E existia, eu não estou fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado, mas a pessoa sente a ausência do outro, mas não pode chorar. É um luto não permitido. Você não pode dizer para ninguém, você tem que se trancar no banheiro, chorar e sair como se não tivesse perdido ninguém, quando de repente o grande amor da sua vida é que partiu. Então esse é o quarto tipo de luto não permitido. Quinto tipo de luto não permitido. Quinto tipo, o luto do idoso. A pessoa chega no trabalho e diz assim, final de semana foi tão triste. O que foi que houve? Minha avó desencarnou. Foi mesmo? Aí vem a pergunta inevitável. Quantos anos ela tinha? Estava com 95 anos. Descansou, né? Foi bom para ela, né? Quer dizer, ninguém considera se a pessoa gostava da avó, se não gostava da avó, se havia harmonia na convivência. A pessoa já quer se descartar do idoso. Não permite que a pessoa sinta saudade do seu idoso. E muitos de nós sentimos demais a partida dos nossos idosos quando existe uma relação de muito afeto. Joana de Ângeles comenta uma coisa muito interessante sobre a questão do luto com idosos. Não só com idosos, mas com idosos principalmente. Em que ela diz o seguinte, que muitas vezes, eu disse muitas vezes, eu não disse sempre, que muitas vezes, eu disse muitas vezes, essa dor de saudade que a gente sente de um ente querido que partiu, de um idoso, decorre do fato de nós não termos feito por ele tudo o que poderíamos quando ele estava encarnado. Então você ia dar banho, dava banho de qualquer jeito, empurrava no banheiro, puxava ele pelo cabelo, bora, come miserável, come. Não tinha paciência. Não tinha paciência. Gritava, empurrava. Aí desencarna. Aí quando desencarna, movimenta dentro de nós um sentimento de culpa. Então, eu disse muitas vezes, as histórias de dor, de luto, podem, eu disse podem, não é para ninguém dizer assim, gente, está com saudade do idoso, maltratava, isso não é verdade. Mas essas histórias, elas podem acontecer. E o que acontece, na verdade, é que nós, em função das nossas relações com os nossos idosos, a gente sente muita saudade e a nossa sociedade não tem muita atenção com esse tipo de situação e não valoriza a dor quando nós perdemos algum ente querido nessa condição. Posso continuar? Sexto luto não permitido. É verdade esse aqui, tá? Vocês vão achar que é brincadeira, mas é verdade. É o luto do pet. A pessoa mais sensível para luto de pet é marido. Que a mulher chora e diz assim, você é só um gato. Amanhã eu compro outro, igualzinho. Como se um gato fosse igual ao outro gato. Besteira, por causa de um cachorro. Por causa de um cachorro. Então, nós nos afeiçoamos aos animais. E às vezes nós desenvolvemos uma relação de muita proximidade. E o resultado disso é que quando acontece a desencarnação desse nosso ente querido, que é o gato, não deixa de ser um ente querido, nós sofremos demais. Sofremos muito. E isso é doloroso, que a gente às vezes não pode falar, porque se falar vai ser criticado. Então aprendamos a respeitar as pessoas nesses lutos que elas têm, não é? Seja qualquer um desses que a gente comentou, porque eles são sempre lutos que precisam respeito. Embora a gente saiba que
nós poderíamos ter mais fortaleza de espírito, nós necessitamos, evidentemente, ter uma compreensão de que as pessoas, sim, podem ter histórias que justificam as suas dores. Às vezes tem uma solidão, uma carência muito grande. O pet preenche essa lacuna. A pessoa tem uma dificuldade de afeto e o gato, o cachorro, sei lá o que, desenvolve esse sentimento de afeto em nós. É de um poder terapêutico enorme para muitos dos nossos transtornos. Você ter um animal ao qual você dedica afeto. Não sei se vocês já perceberam a quantidade de moradores de rua que tem um cachorro. Por quê? Necessidade de afeto, gente. Estão anos que ninguém os abraça. Anos que ninguém dá carinho, que ninguém dá afeto. Então eles têm um cachorro e o cachorro dá afeto para ele. O cachorro protege ele quando ele dorme. Se alguém chegar perto, o cachorro vai latir. E ao mesmo tempo é uma troca, né? Ele cuida do cachorro e o cachorro cuida dele. E isso dá um sentimento de humanidade para esses companheiros. Eu estive recentemente numa casa espírita no interior do Rio Grande do Sul, Gravataí. E lá eles fazem um trabalho com moradores de rua, distribui sopa. E aí eu estava vendo lá eles produzindo a sopa e tinha uma bacia grande assim, cheia de um negocinho estranho, porque eu achei que era comida de animal. Aí eu disse, isso aqui é o quê? Isso é ração de cachorro. Ração de cachorro? É. Nós damos a sopa e o pacotinho de ração para o cachorro dele. Não é legal? Achei tão interessante essa ideia. Então eles fazem uns amarradinhos e dão para você poder alimentar um pouquinho o cachorro durante a semana. É pouco, não dá para uma semana, né? Porque a sopa vai ser só na outra semana. Um pouquinho assim. Mas pelo menos já é um afago, um agrado que você faz no animal. Pois é, mas eu não esqueci da 7ª não, tá? É porque a 7ª é diferente das outras 6. Vocês nem imaginam qual é o último dos lutos, o não permitido? Nem faz ideia. O último dos lutos não permitidos é o luto do espírita. Porque os próprios espíritas não permitem que os espíritas vivam as suas experiências de luto. E isso é um processo de crueldade, tá? Isso é um processo de crueldade. Às vezes nós chegamos em algumas instituições espíritas em que alguns companheiros dizem assim, olha, a senhora sabe que a senhora não pode chorar pelo seu filho, viu? Se a senhora chorar faz mal para ele. Gente, você quer que ela não chore pelo filho? Qual é a mãe, pelo amor de Deus, que não vai chorar pelo seu filho? Engole o choro. Engole o choro. Isso é uma crueldade você fazer isso. Porque existe fundamentalmente 2 tipos de choro. Tem o choro de saudade e tem o choro de desespero. Evidentemente, o choro de desespero não é agradável. É o que está na questão 936 de O Livro dos Espíritos. O choro desespero... Ai. O choro desespero, ele é um choro muito complicado, porque a questão 936 diz o seguinte, os espíritos, eles sabem da nossa saudade, eles sabem da nossa lembrança, e eles percebem quando nós lembramos deles, eles são sensíveis às lembranças que temos deles, mas, aí tem um mais, uma ação de desespero, de revolta, de inconformação, de inaceitação, os atrapalha. Você sabe por que atrapalha o espírito? Porque as pessoas nem sempre explicam por que atrapalha. Só diz assim, olha, atrapalha, mas atrapalha por quê? Atrapalha não é que atrapalhe, é porque ele quer ajudar. Imagina que você é uma mãe que tem um filho. Os 2 se amam. E por algum motivo esse filho parte para o mundo espiritual. A mãe, inconformada com a partida do filho, muito compreensivelmente, ela entra num quadro de muita dor.
E a gente tem que entender que as pessoas têm o direito até de deprimir quando experimentam um luto em família. Por quê? Porque nós somos humanos e o conhecimento espírita vai nos ajudar, mas a gente não pode dizer, não, você conhece, não pode chorar. Isso não se faz. A pessoa tem o direito de deprimir, mas tem o dever de tentar depois sair do processo depressivo. Então, quando ocorre uma ruptura desse vínculo material e a morte leva o ente querido para o mundo espiritual, o que está do lado de lá, ele tem ainda as suas vinculações de afeto com os seus entes queridos. Então, quando a mãe se desespera, quer morrer para ir ao encontro do filho, que muitas vezes acontece, desiste da vida, não quer mais viver, não quer mais ter nenhuma preocupação com nada, o filho que está lá, ele quer ajudar. É por isso que sofre. Então ele quer fazer alguma coisa, porque ele sente que a mãe não está bem, mas ele ainda não está em condições de ajudar. Então o sofrimento dele é como, por exemplo, você leva um filho para o médico e o médico diz assim, olha, eu vou ter que fazer um procedimento no seu filho, mas o procedimento é um procedimento doloroso. E eu vou levar ele lá para a sala para fazer o procedimento. E aí você fica ouvindo o menino, não. E aí você fica aflito. Você quer ir lá e impedir que o sofrimento aconteça. É mais ou menos essa a lógica. Os nossos entes queridos se sentem movimentados nessa necessidade de transformação da situação de dor que o outro atravessa. Então é muito lógico que isso seja dessa maneira, Adriane. Então, quando nas nossas histórias de luto uma pessoa está do lado de lá, a saudade ela é legítima. Sentir saudade, orar pelo ente querido e até durante um período experimentar a dor do luto, experimentar. E a gente tem que entender que as pessoas têm o direito a isso. E às vezes as pessoas que são espíritas, elas têm uma atitude muito, muito ruim com relação a isso. Porque a pessoa está vivendo uma história de luto, está vivendo uma história de sofrimento, e a pessoa chega e diz para ela assim, olha, senta aqui, quero falar com você. Você perdeu seu filho, né? Mas você sabe que seu filho está vivo, né? E você sabe que você não pode chorar, né? E você sabe que ele... Gente, a última coisa que uma pessoa quer ouvir quando perde um filho é que ele está morto. A pessoa não quer ouvir, ela não quer tocar nesse assunto. Aí olha, porque sabe, a morte não existe. Ninguém quer ouvir palestra espírita. Aí está no velório lá a pessoa, não, a senhora sabe que o seu filho... Ela não quer ouvir isso. Então o que a gente faz? Quando a gente está numa circunstância como essa, fica junto, senta do lado, não precisa doutrinar ninguém, não é momento, fica perto, pega na mão e fica ali, fica calado, do lado, orando, envolvendo a pessoa com uma prece, do lado dela. Se ela fizer alguma pergunta, a sua resposta tem que ser do tamanho do tempo da pergunta. Se ela perguntar, onde será que está meu filho? Você vai responder para ela do tempo que ela fez a pergunta. Quanto tempo ela demorou a fazer a pergunta? Uns 5 segundos. Responda também com 5 segundos. Não diga, olha, o seu filho é um espírito imortal e, portanto, segundo as leis que apresenta-se na doutrina espírita, o decesso carnal fará com que o espírito... vá. Não é isso que se faz. Seja curto nas respostas. Não exija da pessoa isso. Mas eu quero ajudar. Se você não é da família e se você não é amigo íntimo, não visite nos primeiros dias. Deixe que a família visite. Se você for amigo íntimo, vá. Se você for amigo íntimo, amigo irmão, vá. Se você for familiar, vá. Se você não tiver intimidade, não vá. Deixe a família em paz. Não visite. E o que é que a gente faz quando visita famílias que tiveram uma história de luto recente?
A gente faz assim, ó. A gente, antes de fazer a visita, passa no mercado. Aí compra arroz, feijão, macarrão, carne, cebola, batata. E vai para a casa da pessoa. Chega lá, oi fulano, tudo bem? Eu vou fazer o almoço hoje, tá? Vai descansar. Deixa que eu vou ajeitar as crianças, levo as crianças para a escola. Eu limpo a casa, eu vou fazer o almoço. Aí você faz. Você pega os meninos, arruma os meninos, leva para a escola. Você é da família e você é amigo íntimo, você pode. Agora não pode uma pessoa que não é amigo íntimo fazer um negócio desse tipo. Aí você não vai falar de espiritismo. Você leva as crianças para a escola, você limpa a casa, você prepara o almoço. Quando está na hora do almoço, você vai lá, levanta, bora, vamos almoçar. Aí você bota a pessoa, deixa ela almoçar, ela almoça. Quando terminar o almoço, você lava a louça, ajeita tudo. Ah, não esquece de pegar as crianças na escola. E aí, depois que tudo acabar, aí você senta com a pessoa para conversar. Fica com ela. Fica com ela. Ouve. Ouve mais do que fala. Respostas sempre curtas. E se ela não tocar na questão do luto, não toque para ela. Se ela disser assim, esse cachorro, ele é tão engraçado, né? Só ele para me fazer rir numa hora dessa. Aí você diz, porque o luto é uma experiência muito ruim, né? Ela não está querendo tocar no assunto. Se ela não quiser tocar, não toca. Só toca se ela tocar. É assim que a gente cuida das pessoas. Esse é o sentido verdadeiro. Dando às pessoas o direito de se entristecer e dando o direito de deprimir. Mas dando a ela o apoio para que ela consiga se desembaraçar desse processo de sofrimento. As dores na Terra, elas são verdadeiramente muito difíceis. Muito difíceis. E nós, quando atravessamos uma experiência na Terra, nós passamos por um quadro muito doloroso. E Emmanuel deixa para nós 4 lições do que fazer diante das experiências do luto. Então, nós temos 4 recomendações que Emmanuel nos faz nesse sentido. A primeira eu já até falei bastante, que é não nos desesperarmos. Sentir saudade, sim. Quer chorar de saudade? Chora. Quer sentir falta? Sinta. Quer fazer contato com essa dor? Faça. Mas não se desespere. Não enlouqueça de dor. O fato de que também não quer dizer que se a pessoa teve um momento em que ela se desesperou, meu Deus, é uma alma perturbada. A gente tem o direito de viver uma história dessa e os amigos têm que estar perto. Mas o ideal é que a gente, se tiver que ter um choro, que seja o choro da saudade e que não seja o choro da revolta, da blasfêmia, da negação de Deus, da vontade de se matar, da desistência de tudo. Que seja isso. Essa é a primeira das recomendações que Emmanuel nos traz. Segunda recomendação, que nós fujamos das emoções da culpa, que são muito comuns, principalmente nos pais. Os pais têm muito a tendência de achar que eles são os culpados pela desencarnação dos filhos. Aí eles ficam, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse dito para não ir para a festa, se eu não deixasse ela namorar com esse rapaz, Gente, a desencarnação é um fenômeno muito, muito relevante para passar por conta da nossa vontade. Não é a nossa vontade que determina essas coisas. Nós temos que pensar assim, eu agi deliberadamente produzindo a morte do meu filho? Não foi. Eu fiz tudo o que eu podia. Mas nós temos uma tendência de trazer para nós, para isentar os nossos filhos, ou os nossos entes queridos, das suas histórias infelizes, transferindo para nós as dores que são do outro. Então é importante que a gente reconheça que existe uma programação espiritual e que as dores que a vida nos traz, elas têm um propósito educacional para todos nós. Uma terceira recomendação que Emmanuel nos oferece é para que nós não criemos em casa um museu. Que a gente não crie um museu dentro de casa.
lugar onde ninguém toca, ninguém mexe, ninguém tira nenhuma peça de roupa, a lição que ele deixou aberta no livro que ele estava fazendo, a raspa de lápis que ele colou, que ele estava tirando, a camisa suada que estava em cima da cama. Essas coisas são perigosas, porque elas podem criar uma espécie de um mausoléu dentro de casa. Isso não é bom. Mas também não obrigue a pessoa, não, abre esse guarda-roupa e doar tudo que tem dentro. Não faça. Deixe com que a pessoa descubra por si mesma o seu ritmo de doação. A melhor estratégia é levá-la para um trabalho assistencial, em que ela vai ver crianças com a idade do filho e dizer assim, tem uma camisa que serve nesse garoto, semana que vem eu vou trazer uma camisa. Aí ela traz uma, tá ótimo, na outra semana traz mais duas, mais uma. No ritmo dela, ela vai se desprendendo daquilo que ela achar que ela tem que se desprender. Porque existirá situações em que ela não precisará se desprender de coisas que ela considera que sejam muito importantes, que tem uma relação afetiva mais significativa. A gente não vai doar tudo. A gente vai doar o que a gente acha que deve e o que a gente achar que não, a gente vai guardar. Nós temos o direito de viver de maneira serena essas histórias. E a última das recomendações que Emmanuel faz com relação a isso é que a gente não coagule as nossas histórias de vida, que a gente continue, que a gente viva agora em homenagem a eles. Que a nossa história de vida agora seja uma continuidade da história que a gente teve com ele. Ao invés de lamentar a partida dele, agradecer a Deus pelo tempo que tivemos na companhia deles. Ao invés de olhar o tempo que eu não tenho, lembrar do tempo que eu tive e do quanto foi prazeroso viver ao lado de quem nós tanto amamos. Ressignificar a vida pela ótica do Espírito é a melhor de todas as instrumentações que nós poderíamos ter para a produção de uma nova história nas nossas existências. Nós não podemos ter uma leitura, como nós muitas vezes temos, de achar que a vida é só isso que a gente enxerga. A vida é muito mais. Nós estamos aqui exatamente para desabrochar o amor dentro de cada um de nós. As experiências, as lágrimas, as aparentes perdas, todas elas são experiências que serão muito importantes para que nós desabrochemos a alma encantadora que reside dentro de cada um de nós. Portanto, desejo a todos nós sucesso nessa empreitada de interpretarmos a vida pelo lado do Espírito e descobrirmos a grandiosidade do amor de Deus em nos oportunizar as experiências que nós estamos tendo, banhadas pela luz da mensagem espírita, que vai nos ajudar a dar um novo sentido a todas as coisas e a bendizer a oportunidade sagrada de viver entre os homens com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Muito obrigado.